santa paz de Deus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre algo que está presente na vida do cristão. A palavra é sofrimento. Talvez hoje nós estamos vivendo a geração de cristão mais frágil que já existiu. Por qual motivo? Justamente pelo sofrimento. Todos aqueles que vêm para o lado cristão e se convertem, eles podem estar correndo o risco de encontrar pregações falsas. Em qual sentido? Existe algo que é pregado entre os cristãos que se chama prosperidade. Qual é o foco? Todo aquele que é chamado para Cristo, segundo essa teoria da prosperidade, o cristão não pode sofrer nenhum dano, seja ele na vida amorosa, na vida espiritual, na vida financeira e assim por diante. Mas, ao contrário do que essa teoria diz, a Bíblia Sagrada nos ensina sobre o sofrimento. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, o cristão pode sofrer? Ele não só pode sofrer, como deve sofrer. A diferença é que sofremos com Cristo. Eu coloquei 3 tópicos no quadro que vai nos ajudar a pensar melhor sobre esse assunto. O primeiro é: por que sofremos? Sofremos por desobedecer a Deus ou sofremos por ter feito algo errado? Sim, também, mas principalmente sofremos por fazer o bem. Por fazer o bem? O cristão sofre por fazer o bem? Sim. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 21. Lá diz assim: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Se nós fazemos o bem e sofremos, isso é agradável a Deus. Não haveria louvor algum se nós sofrêssemos somente quando fizéssemos alguma coisa errada. Perfeito? Vamos continuar a leitura. Porque para isso sois chamados. Você que não aceita nenhum sofrimento na sua vida, é melhor você rever os seus pensamentos. Nós somos chamados para sofrer. Mas para sofrer, vamos continuar. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O nosso Deus é um Deus que nos ensina um caminho pelo qual Ele já passou. Se para Cristo, se para Deus é agradável que sofremos, isso é porque Ele sofreu também e deixou as suas pisadas para que nós sofrêssemos também. Segundo ponto, se nós temos que seguir as pisadas de Jesus Cristo, será que o nosso Deus é sofredor? Vejam bem, sofrer significa sentir dor física ou moral. O nosso Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, sentiu as duas coisas, moralmente e fisicamente. Vamos ver o que está escrito em Salmos, capítulo 86, verso 15. Abra aí a sua Bíblia. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor e grande em benignidade e em verdade. Não é o bastante? Salmos, capítulo 145, verso 8. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Será que não podemos sofrer? Será que a teoria ou teologia da prosperidade ela faz parte da vida do cristão? Será que nós temos que viver como intocáveis? Será que o sofrimento é só para o mundo e os cristãos não? Vamos realmente rever o nosso pensamento. Terceiro ponto, os sofrimentos do apóstolo Paulo. Vamos mencionar aqui apenas alguns sofrimentos de um dos seus apóstolos. Vejam bem, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 16 ao 33. Olha o que Paulo passou. Para você que não acredita que o cristão deve sofrer, veja bem. Paulo sofreu trabalhos, açoites, prisões, perigo de morte, 5 quarentenas de açoites, menos 1. Inclusive, eu não sei o que significa esse menos 1. Tá? Se você souber, deixe aí nos comentários. 3 vezes açoitado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio. Aquele naufrágio que nós vemos escrito na palavra, no livro de Atos, salvo erro, é um deles. Paulo sofreu 3 naufrágios. 1 noite e 1 dia no abismo,
Você já passou uma noite e um dia no abismo? Então você ainda não sofreu, hein? Perigos. Olha os perigos que ele sofreu. Na cidade, no deserto, em rios e em vários outros lugares. Paulo sofreu fome, sede, frio, nudez. Olha, sofrer fome já é difícil. Agora sofrer sede é sinal que todos os outros recursos se acabaram. Olha o que Paulo passou. Fome, sede, frio, nudez. Faltou roupa. Isso mesmo, faltou roupa. Mas apesar de tudo isso, Paulo diz assim: me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além do seu sofrimento comum cotidiano, ainda tinha a opressão na vida de Paulo pelo amor de todas as igrejas. O sofrimento de Paulo não diminuiu a sua força e não fez com que Paulo retrocedesse. Ao contrário, aumentava o amor dele pelas igrejas e pela obra de Deus. E daí, para encerrar, nós temos a seguinte pergunta: qual é a vantagem de sofrer com Cristo, sendo que nós sofremos como o mundo sofre? A vantagem é essa. Abre a sua Bíblia, coloquei até uma estrelinha aqui bonitinha aqui para vocês. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Você vai ver que lá diz assim, ó: se sofremos, também com ele reinaremos. Essa é a vantagem do cristão. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Bom, querido, se você sofre, saiba que está tudo dentro do combinado. Um cristão não só pode sofrer, como deve sofrer. A diferença é que, se nós sofremos com Cristo, a vitória também teremos em Cristo. Não se esqueça nunca disso. Se sofremos, também com ele reinaremos. Espero que todos tenham entendido. Não fique triste se você sofre, mas fique alegre, porque você sofre com Cristo. Deus abençoe a todos e a santíssima paz de Deus.